falando de casa, bora continuar falando de casa, mas sobre um outro aspecto. A gente vai falar de mercado imobiliário e de um ponto extremamente importante, que é a sustentabilidade. Está conosco o conselheiro da ADEME e superintendente da OR aqui na Bahia, Daniel Sampaio. Daniel, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Silvana. Obrigado pelo convite. Importante esse tema no nosso mercado, sustentabilidade. No mundo só se fala nisso. É importante estar falando aqui sobre esse tema. Vou começar bem do começo, Daniel. Muitas vezes, ainda hoje, a gente vê uma construção com um volume de resíduos que fica um pouco difícil da gente compreender. Porque a gente fala, nossa, mas isso tudo vai ser jogado fora no meio de uma construção? De forma geral, o mercado da construção civil, o mercado imobiliário, tem atentado para esses resíduos que são recursos, né? Em última instância? Sim. Hoje, na verdade, Silvana, o que a gente procura fazer é industrializar mais a construção civil. Né? Fazer sistemas industrializados que sejam planejados e projetados para deixar muito pequena essa quantidade de resíduo. Então, o uso hoje de drywall, por exemplo, a prefeitura, em poucos meses, ela promulgou uma lei que incentiva a gente a entregar, por exemplo, edificações sem revestimento. Não tinha coisa pior do que a gente entregava, às vezes, porcelanato na cozinha, às vezes entregava piso, e aí vinha o cliente, quebrava, tinha esse resíduo. Então, hoje a gente não precisa fazer isso. Então, os usos de drywall, o uso de sistemas industrializados fazem com que isso minimize muito. E quando tem, a gente tem algumas alternativas de logística reversa, né? Levar isso para a indústria de novo, para ser reciclado, como aço, alumínio, se a gente faz. Então, sim, a indústria de construção civil ela tem se preocupado muito e eu acho que tem evoluído muito nesse sentido. Você acredita que, nesse momento, entre as construções que estão sendo realizadas em Salvador, qual é o percentual que realmente está preocupado com isso? No sentido de reuso, reciclagem? Eu diria assim, a construção, pelo menos a área imobiliária que eu estou bem atuante, é uma preocupação de segmento, é uma preocupação da associação. Essa lei, inclusive, foi uma demanda da própria ADEME. A ADEME, ela sempre está atuando, eu já fui diretor da ADEME, né? Nessa nova campanha eu virei conselheiro, e a gente sempre conversa, nós temos uma diretoria de sustentabilidade, nós temos um fórum de sustentabilidade, então e a gente faz palestras, a gente tenta conscientizar o incorporador de que isso é um tema extremamente importante. Agora, Daniel, para além da utilização de recursos mais industrializados, digamos assim, vocês têm uma preocupação também com materiais? Porque quando nós, consumidores finais, pensamos em materiais, ainda hoje, de forma geral, num primeiro momento, o custo é mais alto. Claro que isso depois é devolvido, como quando a gente pensa em energia solar, por exemplo. Mas vocês têm um acesso melhor e vocês têm essa preocupação também? Total. Eu acho assim, hoje sustentabilidade ela é imperiosa, ela precisa acontecer, né? O Dr. Norberto, parafraseando ele diz que desenvolvimento tem que ser sustentável e se não for sustentável não é desenvolvimento. Então, com esse viés e com esse direcionamento, a nossa empresa busca inovar e essa questão do ESG hoje, que é tanto falado, a gente busca isso há muito tempo. Então, você fazer hoje empreendimentos sustentáveis não é mais caro do que você fazer empreendimentos não sustentáveis. A pessoa toma um susto. Hoje em Salvador, por exemplo, você tem uma legislação que tem incentivo em fazer isso. Então, tem uma coisa chamada outorga verde. Outorga é uma contraprestação que a gente paga por estar utilizando um coeficiente maior. A prefeitura hoje incentiva a gente com 40% de desconto. Às vezes eu pago 8 milhões, 10 milhões de outorga, vai para 6. Esses 4 milhões, para eu ter direito de ter uma outorga verde, eu tenho que ter sistemas sustentáveis dentro do empreendimento. Então, aí vem células fotovoltaicas, reuso de água, uso de iluminação em LED, mudança de circuito para você usar a iluminação só onde precisa. Então, você tem uma série de coisas que são colocadas que você tem esses benefícios. Além de nós, o próprio cliente. O cliente ele pode chegar até o IPTU verde de nível ouro com 10% de redução. Então, olha a quantidade de coisas que a gente pode fazer sem onerar o nosso empreendimento. Então, isso hoje a gente às vezes não consegue entender como não é utilizado com 100% das incorporações. Muito provavelmente pelo receio da oneração, pelo desconhecimento. Exatamente. Né? E o consumidor, ele tem procurado também? Muito, muito. Hoje é o que eu digo, o consumidor ele quer saber o que tem ali naquele empreendimento. Vou dar um exemplo agora do Monvé. O Monvé foi o último empreendimento que a gente entregou no Caminho das Árvores. O Monvé foi o primeiro empreendimento selo ED no Brasil, residencial. No Brasil, o empreendimento em Salvador, onde os custos de metro quadrado, os valores de metro quadrado não são iguais a São Paulo, por exemplo, e em algumas indústrias, a gente consegue ter um primeiro empreendimento a ter selo.
E o que quer dizer esse selo, né? Selo ED é um selo ligado ao Banco Mundial, em que você tem, quando você tem 20% de economia de energia, de água, e ainda, quando você falou dos materiais, no momento da fabricação dos materiais, se eu tiver 20% de economia de energia, eu tenho selo ED. Olha que loucura, eles vão na cadeia produtiva dos materiais. O selo ED Advanced, que é o que a gente conseguiu 40% de economia. Então, e o cliente olha isso e a gente divulga isso como um diferencial. O cliente tem orgulho em dizer que mora num empreendimento desse tipo. E aí você vai, mas vem cá, e o que é que a mais tem no cliente? Redução. Se você reduz 40% de energia, 40% de água, o que acontece? O condomínio dele fica muito mais barato. Lá tem células fotovoltaicas que colocam energia na rede das áreas comuns, lá é tudo LED, lá tem reuso de água que pega toda a parte de águas cinzas, de chuveiro e de pia, trata e joga nas áreas comuns, na irrigação. Então o cliente ele vê que a taxa de condomínio dele é mais barata do que o vizinho. Então isso é uma coisa muito bacana, a gente consegue mostrar isso ao cliente e isso acaba sendo uma exigência quando a gente está fazendo novos empreendimentos. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente sempre imagina que ela ainda é para um público socioeconômico mais alto. Né? Porque a gente fala, não, esse é o povo que está mais preocupado com a sustentabilidade, acaba saindo mais caro, né? Porque é o imaginário. Existem também edificações, prédios que são para a classe C, que tem esses componentes. É possível atender classes mais baixas também com sustentabilidade que garantam uma redução dos recursos empregados depois pelo consumidor? Totalmente. Tudo que eu lhe falei de incentivo que existe em Salvador vale para qualquer tipo de edificação. Então você vê empreendimentos de outras incorporadoras, Tenda, MRV, já com uso de células fotovoltaicas, Bacana. Já com reuso. Então, a Caixa Econômica, por exemplo, um grande financiador das habitações populares, elas exigem que tenha selo, tem o selo Caixa Azul, tem um bônus de selo que exige que você tenha práticas sustentáveis. Então, isso é um direcionamento de sociedade, não é só da alta renda. Como é que o consumidor, Daniel, a gente está recebendo hoje o Daniel Sampaio, gente, ele é conselheiro da ADM, é superintendente também da OR aqui na Bahia, e a gente está falando de sustentabilidade, que acaba impactando na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos e daqueles outros que virão, com certeza, mas que pode impactar também nos custos, né, do nosso dia a dia como consumidores do mercado imobiliário. Como é que o consumidor descobre? Como é que eu sei? Assim, eu estou procurando uma casa para comprar no litoral aqui. Como é que uma casa, um prédio, enfim, como é que eu descubro? É sustentável, não é? Como é que eu tenho certeza, inclusive? Porque também tem isso, né, Daniel? Existem muitos mercados que começam, e eu não estou falando do mercado imobiliário, de uma forma fechada, mas a gente tem muitos mercados que dizem assim, alguns segmentos econômicos, não, eu tenho o selo verde. Aí quando você vai olhar bem de perto, o selo não é tão verde assim, né? Ele é um selo verdinho, longe. Como é que a gente pode ter certeza disso nos empreendimentos? Eu acho que é uma responsabilidade primeiro dos incorporadores, né? A gente como OR, a gente tem muito cuidado na hora que a gente vai vender esses imóveis. Eu faço questão, inclusive, de estar presente pessoalmente em todas as vendas que a gente faz. Porque o mais importante é a gente falar com as pessoas aquilo que realmente a gente vai entregar. Né? Logicamente que sustentabilidade hoje vende, então as pessoas fazem propaganda disso, registram isso nos seus materiais publicitários. E isso o consumidor tem todo o direito de cobrar. Né? Hoje está numa sociedade hoje que ela é mais exigente e que ela tem uma proteção também com o direito de consumidor. Então é importante que as pessoas estejam atentas, perguntem. Primeiro tenham conhecimento do que é esse verde, não é só um selo que eu boto lá no meu material publicitário. Isso acarreta um monte de ações que precisam ser divulgadas e precisam ser conhecidas. E a partir desse momento o consumidor tem condição de cobrar também aqueles itens que foram prometidos ali na época da venda. E é bacana o empresário também, né, ficar ligado na importância, na relevância que esses selos têm e da divulgação. A gente ainda vê muito pouca divulgação. Selo de diversidade, selo de um bom lugar para se trabalhar, né? E selos verdes, muitas vezes as empresas têm, mas não divulgam. Sim. E isso hoje é um diferencial desejado. É um diferencial, eu acho que a gente tem que se posicionar muito bem em relação ao mercado imobiliário, né? O incorporador, às vezes, é visto como quem vai degradar o ambiente, que vai chegar lá, que tem especulação, que está ali para ganhar dinheiro. Na verdade, todos nós, empresários, não só do mercado imobiliário, nós temos uma função social. Nós precisamos criar valor onde a gente está passando.
Então, o mercado imobiliário, às vezes, peca um pouco mesmo nessa divulgação do que acontece. Se você olha, sustentabilidade não é só a parte ambiental, né, que a gente acaba entrando um pouco nesse processo, mas tem a parte social também. Veja quanto de emprego a gente consegue criar numa construção civil, numa incorporação imobiliária. Eu pegando o Monver como exemplo, eu gosto sempre de usar exemplos, a gente teve 800 funcionários em 3 anos trabalhando. Né? Além disso, você gera uma cadeia produtiva ao longo do processo de publicidade, de mídia, de corretor, né? de toda uma indústria que está ali colocada em função Rapaz, a gente daquilo. pode até, vamos pensar na alimentação monte de dos coisa. operários, que tem gente que não traz de casa e consegue. Café da manhã, né? almoço. Então, assim, é muita coisa. A quantidade de indústria, de cimento, de drywall, de tudo mais que é colocado daquele tipo. Depois, quando você entrega, você tem uma geração de PTU para a cidade, que pode ser utilizado para a educação, para a saúde, a função primordial do Estado. Né? Então, assim, tem muita coisa bacana num rol aqui de incorporação imobiliária que faz com que essa sustentabilidade também no social faça muito sentido. Tá certo, quero agradecer aqui Daniel Sampaio, ele que é conselheiro da ADEME, superintendente da OR aqui na Bahia e que fala um pouquinho com a gente sobre sustentabilidade. Obrigada, viu, Daniel? Bom dia para você. Obrigado a você, Silvana. Obrigado à Rádio Sociedade. Estamos aqui à disposição para outras entrevistas. Obrigada. 11h27.